Deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, envolvido nessas questões das tarifas, é alvo de uma investigação do Tribunal de Contas da União. Auditores do TCU veem indícios de que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro tenha se beneficiado de verba pública para financiar estadia nos Estados Unidos. Essa é uma apuração da Luísa Martins, ela que já está também aqui ao vivo comigo nesse plantãozão de sábado. Minha querida Luísa, um ótimo sábado aí para você, para falar de um assunto aí meio espinhoso, né? Mas vamos lá, porque essas tarifas estão repercutindo bastante e, por si só, vários assuntos ali atrelados a ela. A questão do deputado, inclusive licenciado lá nos Estados Unidos, vem a calhar nessa história, né, Luísa? Qual que é o valor, então, que o deputado pode, né, ter utilizado de forma indevida? Minha querida, bom dia. Bom dia, Débora. É um prazer estar com você aqui neste sábado. Bom dia a todos que estão conosco aqui na CNN Brasil. Pois é, Débora, é uma apuração que chegou ao Tribunal de Contas da União, foi pedida ao TCU, na verdade, pelo deputado federal Guilherme Boulos em relação a um possível financiamento com verba pública da estadia, né, da viagem de Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, se licenciou do cargo de deputado, declaradamente para denunciar o que ele considera serem abusos por parte do Poder Judiciário brasileiro, especificamente no avanço da ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado, que tem o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, como o principal réu, né? E um julgamento que se aproxima aí, deve acontecer em meados de setembro no Supremo Tribunal Federal. Ao analisar esse pedido do Guilherme Boulos, Débora, o TCU identificou um indício de irregularidade em relação a verbas públicas que podem estar sendo usadas por Eduardo Bolsonaro no exterior. E é um valor que é relativamente baixo, né? São cerca de R$6 mil, R$5.800, que não teriam sido descontados, na verdade, do salário do deputado devido a faltas que ele teve em sessões deliberativas da Câmara dos Deputados. Justamente por ser um valor relativamente pequeno, o TCU recomenda que o processo seja encaminhado à própria Câmara dos Deputados para adoção das providências cabíveis, né? Já que para fazer uma investigação no TCU seria um custo-benefício muito alto, né? Não seria vantajoso. O custo para se investigar seria maior do que o dinheiro que se busca reaver. E segundo, isso é um parecer de uma área técnica do TCU que é voltada, Débora, justamente à fiscalização do Poder Legislativo. E esse parecer dos técnicos, né, dos auditores do TCU, ele aponta que, segundo relatórios disponíveis até no portal da Transparência da Câmara dos Deputados, antes de se licenciar, Eduardo Bolsonaro faltou a 5, na verdade, sessões deliberativas da Câmara dos Deputados e só justificou a ausência em uma dessas sessões, né? Nas outras 4 não há nenhuma justificativa e aí o TCU aponta que, pela legislação, a regra impõe que haja um desconto nas remunerações dos deputados que faltam injustificadamente. Esse desconto na remuneração, ele é de um 30º do salário, né? Isso leva ali a um desconto por sessão de mais ou menos cerca de R$1.600, o que daria na soma total aí um pouco mais de R$5.800. É claro que esse é um valor que é considerado baixo, né, para o contexto, mas precisa ser apurado, afinal de contas é dinheiro público e pode ter beneficiado, né, Eduardo Bolsonaro nessa empreitada aí nos Estados Unidos, nem que seja para despesas despesas baixas ali que ele tenha no país. Também está em apuração, né, Débora, do ponto de vista criminal, essa viagem dele aos Estados Unidos. Não a viagem em si, mas a atuação que ele tem tido nos Estados Unidos, justamente porque, segundo a Procuradoria-Geral da República, no pedido de abertura do inquérito, Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos para incitar autoridades estrangeiras contra autoridades brasileiras, mais especificamente contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, devido à condução do ministro em relação aos processos sobre atos antidemocráticos, e o próprio Eduardo tem dito que tem tido interlocuções com autoridades estrangeiras, com interlocutores do presidente americano Donald Trump, que acabaram resultando nessa
ofensiva dos Estados Unidos contra o Brasil, que a gente viu chegar no seu ápice aí com o anúncio dessa taxação de 50%. Em relação à apuração desse uso irregular de verba pública, o TCU, então, fez esse parecer na área técnica e agora está nas mãos do ministro relator, que é o ministro Benjamin Zimler, decidir se encaminha esse caso para a Câmara dos Deputados para uma apuração dos fatos, né, para ver se Eduardo vai ter eventualmente que devolver esse valor ou se arquiva essa representação. A gente está de olho no monitoramento do processo aqui e trazemos atualidades se houver aí ao longo do fim de semana.